A verdadeira história por trás do Gladiador II, de Ridley Scott, e a vida como lutador na arena romana antiga. A sequência de Gladiador é centrada em Lucius Verus, o filho secreto do personagem de Russell Crowe do filme de 2000. Ambos os homens alcançam a fama como lutadores escravizados movidos pelo desejo de vingança. Para marcar a abertura do Coliseu em 80 d.C., o imperador romano Tito encenou um espetáculo impressionante, inundando a arena com água e trazendo cavalos, touros e alguns outros animais domesticados, que tinham sido ensinados a se comportar no elemento líquido assim como em terra. De acordo com o historiador romano Cassius Dio, ele também trouxe pessoas em navios que se envolveram em uma luta marítima lá. As apostas eram altas, na maioria das naumáquia, e como essas batalhas navais simuladas eram chamadas, os participantes eram prisioneiros de guerra ou criminosos condenados que deveriam lutar, talvez até a morte, para a diversão da multidão. Essa situação potencialmente fatal assume o centro do palco em Gladiador II, a nova sequência de Ridley Scott para seu filme de sucesso de 2000, Gladiador. No trailer do filme, um arqueiro mira em um soldado inimigo, disparando uma flecha que faz o homem mergulhar pela lateral de seu navio e nas mandíbulas de um tubarão. Apesar da insistência de Scott de que os romanos não teriam problemas em capturar alguns tubarões em uma rede do mar, os historiadores apontaram que nenhuma evidência apoia a presença do animal no antigo anfiteatro. Predadores aquáticos de ponta não são o único desafio enfrentado por Lucius Verus, interpretado por Paul Mescal, de Gladiador II. O filme, que se passa cerca de 20 anos após os eventos de Gladiador, também coloca Lucius contra um rinoceronte, um macaco e hordas de outros gladiadores, sem mencionar um exército invasor, políticos sedentos por poder e vários fantasmas de seu passado. O filho secreto de Maximus, o gladiador homônimo retratado por Russell Crowe no filme de 2000, Lucius deve refazer os passos de seu pai, alcançando a fama como um lutador escravizado, movido por seu desejo de vingança contra os assassinos de sua família. Assim como seu antecessor, Gladiador II adota uma abordagem relativamente frouxa à história, comprimindo linhas do tempo, pegando emprestado nomes de figuras históricas reais, mas pouco de suas histórias, e inventando outros personagens inteiramente. Como o historiador Alan Ward escreveu em 2001, o primeiro Gladiador foi tanto o melhor dos filmes quanto o pior dos filmes, acendendo o interesse do público no mundo antigo enquanto perpetuava muitos dos mitos que cercavam a era. Certamente, artistas criativos precisam receber alguma licença poética, mas isso não deve ser uma permissão para o desrespeito total aos fatos na ficção histórica e nos dramas de época. Na maioria dos casos, os detalhes factuais facilmente determinados não teriam tornado o Gladiador menos interessante ou emocionante. E o registro do reinado de Cômodo contém personagens e eventos que poderiam facilmente tornar o que agora é uma boa história, uma história ainda melhor. Enquanto o historiador da Universidade de Chicago, Shadi Bartsch, criticou o Gladiador II como uma besteira total de Hollywood, o próprio diretor é mais otimista, para dizer com caridade, sobre a precisão histórica em Hollywood. Quando os historiadores criticaram seu filme Napoleon de 2023 por tomar liberdades artísticas com o registro histórico, Scott disse ao New Yorker que eles precisavam ter uma vida. Mesmo que Gladiador II não apresente um retrato totalmente preciso das maquinações políticas do Império Romano, sua representação da violência como entretenimento reflete realidades marcantes da cultura da civilização antiga, incluindo o abismo social entre os espectadores livres e os gladiadores escravizados, e a brutalidade da vida cotidiana. Uma das coisas que é muito difícil para nós apreciarmos hoje é o quão frágil era a vida na antiguidade e o quão comum era ver sofrimento extremo e mortes muito precoces. Porque podemos manter as pessoas vivas por tanto tempo e através de todos os tipos de doenças infantis. A vida tem um prêmio agora em nossa sociedade que não poderia ter tido na antiguidade, e isso pode afetar a tolerância das pessoas à violência. Diz Kathleen M. Coleman, uma classicista da Universidade de Harvard.
Aqui está o que você precisa saber sobre a história real por trás de Gladiador 2. Desde as contrapartes históricas dos personagens até a probabilidade de um gladiador morrer na arena. O gladiador original abre em 180 d.C., com o imperador romano Marco Aurélio escolhendo Máximo, então um general, como seu sucessor. Irritado por ter sido preterido, o filho de Marco, Cômodo, interpretado por Joaquim Fênix, assassina seu pai e toma o poder. Depois que Máximo se recusa a jurar lealdade ao novo imperador, ele é vendido como escravo, tornando-se um gladiador que deve lutar para garantir sua liberdade. Maximus faz seu nome no anfiteatro, reconectando-se com sua antiga amante, a irmã de Commodus, Lucila, interpretada por Connie Nielsen, e forjando alianças com os inimigos do imperador ao longo do caminho. Na batalha final climática do filme, Maximus mata Commodus, mas é mortalmente ferido. Ele usa seus últimos suspiros para pedir reforma política, encorajando os espectadores a retornarem aos ideais democráticos da República Romana. Lúcius, o personagem principal da sequência, aparece em Gladiator como filho de Lucila. Ele idolatra Maximus, mas não sabe que o antigo general também é seu pai. Após a morte de Maximus, Lucila envia Lúcius para Numídia, um território no noroeste da África, para protegê-lo de intrigas imperiais. Lá ele constrói uma nova vida para si mesmo, eventualmente se casando e começando uma família. No início de Gladiator II, ele é forçado a retornar a Roma depois que um exército liderado pelo general fictício Marcus Acácius, Pedro Pascal, invade Numídia, mata a esposa e o filho de Lúcius e o vende como escravo, como gladiador. Como Máximo e Lúcio, a maioria dos gladiadores eram homens escravizados, prisioneiros de guerra, criminosos condenados ou indivíduos rejeitados pela sociedade. Mas os romanos livres também podiam se voluntariar para lutar na arena. Um novo recruta abriria mão de todos os seus direitos sobre seu próprio corpo e sua própria vida e morte, diz Coleman. Ele fazia um juramento de lealdade ao seu dono e treinador, que então tinha o poder de decidir o que seria dele. Embora os gladiadores não tivessem posição social, o estudioso acrescenta: eles podiam se redimir até certo ponto ao ganhar alguma admiração por lutas especializadas. Olhando para a plateia durante uma partida no Coliseu, Lúcius reconhece sua mãe, Lucila Nielsen, reprisando seu papel de gladiador, que agora é casada com ninguém menos que o general que assassinou sua família. Commodus pode ter ido embora, mas em seu lugar estão os co-imperadores Geta, Joseph Quinn, e Caracalla, Fred Heckinger, irmãos que se deleitam com a brutalidade, crueldade e desperdício da Roma antiga, sem nenhuma consideração por seus súditos, como Scott conta a Vanity Fair. Denzel Washington completa o elenco como Macrinus, um carismático traficante de armas que abriga uma agenda secreta enquanto guia Lúcius à grandeza gladiatória. Os personagens da franquia Gladiador são uma mistura de fato e ficção. Os 4 imperadores retratados nos filmes, Marco Aurélio, Cômodo, Caracalla e Geta, são todos baseados em governantes romanos reais. Lucila, filha de Marco e irmã de Cômodo, teve um filho chamado Lúcio Vero. Mas ele morreu jovem e não poderia ter sido o filho secreto de um general que virou gladiador, já que o próprio Máximo é fictício. Embora Gladiador II sugira que Lucila estava viva e bem durante o reinado conjunto de Caracalla e Geta, no início dos anos 200, ela foi realmente executada em 182, após conspirar para derrubar Cômodo, um imperador sanguinário que dedicou a maior parte de sua vida ao conforto e aos cavalos e aos combates de animais selvagens e de homens, que eram frequentemente realizados no Coliseu, de acordo com Cássio Dio. Cômodo era um líder tão impopular que seus conselheiros pagaram um lutador para estrangulá-lo em seu banho em 192. O assassinato de Cômodo não inspirou um retorno aos ideais da República Romana, como mostrado em Gladiador. Em vez disso, desencadeou uma guerra civil na qual 5 homens separados reivindicaram o título de imperador em apenas um ano. O comandante militar e político Septímio Severo emergiu vitorioso, derrotando seus rivais pelo trono em 197.
Com o controle de seu reino seguro, o imperador voltou sua atenção para campanhas militares, primeiro contra a Pártia, baseada no atual Irã e Iraque, e depois as tribos britânicas ao norte da muralha de Adriano. É muito interessante pensar em Roma como uma potência militar cujas fronteiras são policiadas pelos exércitos, e é em torno do limite do império que temos forte militar após forte militar. E estamos começando a perceber que muitos deles tinham um anfiteatro anexo, diz Coleman. Projetadas para entreter as tropas e assustar o inimigo, as demonstrações de poder absoluto que aconteciam nessas arenas eram mais evidentes quando eram encenadas por meio da força física, então violência, explica Coleman. Ainda assim, ela acrescenta: a extensão em que o ethos militante de Roma exigia o endurecimento do moral das pessoas ao fazê-las assistir a essas partidas não é totalmente compreendida. Severo investiu seus 2 filhos com autoridade imperial durante sua vida, nomeando o mais velho, Caracalla, co-imperador em 198, mas deixando o mais novo, Geta, para esperar pelo título até 209. Após a morte de Severo em 211, os irmãos ganharam o controle conjunto do Império Romano, mas eles se detestavam e se viram presos em uma luta pelo poder. Normalmente, Geta foi apresentado como o intelectual interessado na administração civil, enquanto o desejo de Caracalla era a glória na batalha. Depois de apenas 10 meses, Caracalla ganhou a vantagem ao ordenar que um grupo de centuriões matasse Geta, supostamente enquanto sua mãe o segurava em seus braços, tentando protegê-lo. Após assassinar seu irmão, Caracalla tentou apagar todos os vestígios dele, embora algumas semelhanças e registros de Geta tenham sobrevivido. O fratricídio ofuscou as realizações de Caracalla, incluindo a aprovação de um decreto concedendo cidadania a todos os homens livres do Império Romano, e a construção de um luxuoso complexo de banhos públicos que levava o nome do imperador. Caracalla sempre se justificou alegando que seu irmão havia conspirado contra ele, disse o historiador François Chausson à CNRS News. Por que não acreditar nele? O fato de Geta ter sido morto nessa luta até a morte não é sinal de inocência. A inferioridade ditada pelo protocolo da qual o irmão mais novo sofreu poderia ter alimentado amargura por anos. Os 2 irmãos não receberam o mesmo tratamento favorável de seu pai. A própria queda de Caracalla chegou em 217, quando ele foi esfaqueado até a morte enquanto urinava na beira da estrada, supostamente por um legionário agindo sob as ordens de Macrino, que logo o sucedeu como imperador. Enquanto o Gladiador II retrata Macrino como um treinador de gladiadores intrigante que já foi escravizado por Marco Aurélio, nenhuma evidência apoia essa caracterização. Nascido na Argélia moderna como um membro da classe social equestre, que estava diretamente abaixo da classe senatorial, Macrino ganhou destaque como advogado e burocrata antes de assumir o controle da guarda pretoriana, os protetores pessoais do imperador. Ele contou com o apoio de seus soldados para reivindicar o trono apesar de suas origens humildes, tornando-se o primeiro imperador romano que não pertencia à classe senatorial. Durante seu reinado de 14 meses, Macrino resolveu disputas nas fronteiras do império, por meio da diplomacia, em vez de por meio da guerra. Um afastamento gritante da abordagem beligerante de Caracalla à política externa, escreve o historiador Andrew G. Scott. Mas Macrino perdeu o favor do exército ao reduzir o pagamento de novos recrutas, e em 218, a legião o abandonou por Heliogábalo, um adolescente cuja mãe e avó alegaram que ele era filho ilegítimo de Caracalla. As forças romanas capturaram e executaram Macrino e seu filho mais novo, enviando suas cabeças a Heliogábalo como troféus. Filmes de Hollywood como Gladiador e Gladiador II tendem a apresentar seus personagens principais como heróis trágicos condenados a lutar até a morte pelos caprichos de um imperador em batalhas sem limites contra homens e feras selvagens. Na verdade, diz Coleman, um conjunto rigoroso de regras impostas por um árbitro governava as lutas de gladiadores, e apenas 5% dos gladiadores morriam em combates violentos. A maioria das lutas terminava empatada,
com ambos os lutadores ganhando um adiamento a critério dos espectadores. Gladiadores eram muito caros porque tinham que passar por treinamento especial, diz Coleman. Eles tinham que ser mantidos vivos e bem alimentados. Eles eram um investimento de capital, então não era do interesse de seus donos ou treinadores que eles fossem mortos. Os primeiros jogos de gladiadores registrados ocorreram em 264 a.C., durante o funeral de um proeminente aristocrata romano. De acordo com Coleman, os historiadores não têm certeza se os romanos pegaram emprestado a ideia de outra cultura na Península Itálica, mas eles têm registros confiáveis de como era a vida diária dos gladiadores. Alojados em quartéis, esses lutadores antigos aprenderam a lutar na frente de uma multidão e a usar diferentes tipos de armas e armaduras dependendo do tipo de gladiador que estavam treinando para ser. O Murmilho, por exemplo, usava um capacete de estilo gaulês adornado com imagens de peixes e empunhava um escudo retangular para se proteger. O Retiarius, escassamente vestido, ostentava apenas um braço e uma proteção de ombro, mas essa armadura leve permitia que ele se movesse facilmente com seu tridente, oferecendo uma vantagem sobre os oponentes sobrecarregados por equipamentos pesados. Embora os filmes Gladiador mostrem lutadores lutando contra humanos e animais, gladiadores de verdade, que se especializaram em derrotar outros homens, não teriam lutado contra feras também. Em vez disso, caçadores treinados, conhecidos como venatores, enfrentavam elefantes, leões, ursos e outras criaturas selvagens, cujas carcaças eram então dadas como carne para espectadores ansiosos. Animais também lutavam contra outros animais. Em 80 d.C., na inauguração do Coliseu, um rinoceronte teria lutado com um touro, um urso, um búfalo, um leão e 2 bovinos. A novidade era essencial para reter a atenção dos membros da audiência, diz Coleman. Além de forçar as feras a lutar, os organizadores recrutavam algumas gladiadoras selecionadas e encenavam espetáculos cada vez mais ambiciosos, como o Naumachiae. O sucesso dessas exibições dependia da desumanização dos combatentes envolvidos, especialmente aqueles que eram escravizados e, portanto, vistos como propriedade. Quando existia um vasto abismo entre os membros livres da audiência e os gladiadores escravizados, você tinha uma pessoa de um lado e todos os outros do outro lado. A objetificação das pessoas na arena era possível porque a multidão se afastava de qualquer sentimento de camaradagem com os gladiadores. Mas, ao mesmo tempo, havia esse interesse em vê-los lutar profissionalmente porque eles eram altamente treinados e especialmente armados, e tinham seguidores. Diz Coleman. Como o historiador Ward colocou em 2001, muitos observadores modernos acham o primeiro filme Gladiador ofensivamente violento, brutal e sangrento. Infelizmente, a vida no mundo antigo em geral era muito mais violenta e horrivelmente sangrenta do que a vida nas democracias industriais modernas. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.